seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Mentoria de hoje, onde nós vamos falar sobre posicionamento, mas de uma outra forma, de um jeito bem diferente. Hoje eu quero te indagar, te provocar. Você está só postando ou está se posicionando? Rafa, não entendi essa pergunta. Então fica aqui na live que a gente vai falar sobre esse assunto por aqui. É esse o tema central da live de hoje e eu quero que você saia daqui ciente e pronta para se posicionar e não só postar. Porque muitas vezes a gente vê por aí que posicionamento é tomar uma água na taça, é usar um blazer, é a forma como você está se mostrando. De fato, isso é posicionamento e muito do que você mostra e muito da sua imagem tem a fazer com que as pessoas criem uma ideia de você e com que as pessoas te vejam com um certo posicionamento. Mas será que isso você está conseguindo transparecer dentro das suas postagens? Ou você segue postando só por postar? Você está ali postando para cumprir tabela. Você já pensou sobre isso? Porque esses tempos atrás mesmo eu lancei um desafio, inclusive para as minhas mentoradas, sobre fazer 3 posts diários no feed. E o que isso tem a ver? Que muitas vezes a gente pega um desafio desse e começa a postar, soltar um monte de post ao vento, mas esquece que esses posts serão vistos por outras pessoas e que estes posts eles vão sim trazer uma imagem, uma forma das pessoas lembrarem de você. Então a gente tem que começar a pensar o quê? Que nós precisamos trazer as nossas postagens aqui para dentro do Instagram com mais verdade, com um posicionamento, com a nossa história, com o nosso negócio, mas não só querendo empurrar isso para venda o tempo todo. A gente precisa começar a perceber que existe uma diferença entre um post solto e um post que de fato te posicione e te leve para algum lugar. Ou faça essas pessoas te levarem para outro lugar. Então, eu vejo muitas empreendedoras postando por postar. Por quê? Porque ela tem medo de sumir, porque se ela não postar, ninguém vai comprar. E muitas vezes ela acaba fazendo o quê? Só repetindo o que ela está vendo por aí. E muitas vezes repetindo o que alguém está fazendo. Muitas vezes até a concorrência. Mas será que isso te posiciona e te traz a autoridade que você deseja? Será que isso te posiciona e traz a autoridade que o seu negócio tem? Então eu quero que você já vai pensando sobre isso. E quando a gente fala em só postar ou se posicionar, é porque existe uma diferença entre uma coisa e outra e você já deve ter percebido isso por aqui, através dessa nossa breve conversa por aqui. Seja bem-vinda, Angélica, Kênia. Postar é o quê? Alimentar o teu feed. Só postar é alimentar o seu feed e cumprir tabela. Agora, posicionar, se posicionar com um post é o quê? É você comunicar com intenção, com estratégia e com identidade. Qual é a intenção do seu post? Quando você for fazer um post hoje, na hora que você sair dessa live, eu quero que você responda essa pergunta. Qual a intenção do seu post? E fica comigo até o final dessa live que tem presente para quem ficar por aqui, que eu preparei um e-book onde você vai ter um teste para saber se você está só postando ou se você está se posicionando. E vão ter insights ouro
para você começar a fazer isso com mais intenção. Então, quando eu digo que postar é diferente de se posicionar, eu quero trazer justamente para você essa ideia de que postar, muitas vezes, você só está fazendo para cumprir tabela. Porque alguém te disse que tem que postar e que quanto mais você postar, mais pessoas você vai alcançar. Isso é verdade? É verdade. Mas se for para postar só por postar, para cumprir tabela, como fica a tua imagem, a tua intenção dentro desse seu post, dentro do seu perfil? Como que as pessoas vão te reconhecer? Nem a ring light aguentou o assunto. Já apagou aqui. Eu vou deixar apagar. Então, eu quero que você tenha em mente que o posicionamento que eu estou aqui falando para você é a imagem que as pessoas têm de você na mente delas. E para elas formarem uma imagem sua na mente delas, elas usam aquilo que está sendo postado e mostrado por aqui. Então, hoje, dentro do teu negócio, vamos supor, quando eu falo em brigadeiro gourmet, vamos supor, tem alguém aqui que venda brigadeiro gourmet. Quando alguém pensa em brigadeiro gourmet, essa pessoa tá lembrando de você ou de outra pessoa? Bem-vinda, Cássia! Quando eu falo em t-shirts, as pessoas estão lembrando da Angélica, da Cravo e Canela, ou estão lembrando de outra pessoa? Se os seus posts estão comunicando a tua intenção, se os teus posts estão te posicionando, vai fazer com que você seja referência na cabeça dessas pessoas. Que bom que você chegou, Cássia! Já manda aviãozinho aqui para as outras empreendedoras ouro estarem conosco. Então, quando eu penso em mesa aposta, eu penso na Cássia? Ela está conseguindo comunicar isso para mim através das suas postagens? Então, o se posicionar, ele depende de 4 elementos. Então, pega papel e caneta aí para você anotar esses 4 elementos. E lembra que quem ficar até o final da live vai ter presente. E para você que está assistindo o replay, isso também vale, tá bom? Então, os 4 pilares que eu quero que você coloque nas suas postagens, que você tenha em mente quando você for fazer o seu próximo post, são exatamente elementos que vão tornar essas suas postagens, esses seus posts mais estratégicos. E esses 4 elementos, ou 4 pilares, conforme você preferir chamar, o primeiro é você. E a gente já vai desmembrar isso daí. O segundo é o seu negócio. O terceiro, os seus valores. E o quarto, a sua voz, o seu tom, as suas cores, a sua identidade visual, podemos dizer assim. Então, quando a gente vai lá para o primeiro elemento, ou o primeiro pilar do posicionamento, quando eu digo que esse primeiro pilar é você com sua história, com sua jornada, com seus aprendizados, com a sua essência. Como você pode trazer isso para dentro das suas redes sociais? Como a sua história, a sua essência pode se conectar com as outras pessoas com as quais você conversa aqui? Para pensar sobre isso. Será que é talvez comentando como você decidiu empreender? Será que é contando algum fato relevante da sua vida que fez você virar a chave? Será que é contando alguma história da sua infância? Eu não sei. Isso é com você. E por isso que esse pilar é algo que só você pode fazer. E perceba que a sua história é só sua. Já percebeu? Ninguém tem a mesma história que você.
E isso te traz uma diferenciação absurda e que muitas vezes você não fala sobre isso. Você deixa. Então, para pensar nesse primeiro elemento, nesse primeiro pilar, você, como você pode usar posts para se posicionar com a sua história. Segundo pilar, seu negócio. O que você vende? Para quem você vende? Seja um produto, seja um serviço. Qual é o seu diferencial? E aqui vale inclusive você dizer para quem não é o seu produto. Às vezes a gente fica focado em falar para quem é, tá, mas e para quem não é? Porque se você ainda está vendendo para todo mundo, você não está vendendo para ninguém. Então, dentro do pilar seu negócio, o que você vende? Para quem é? Para quem não é? Por que eu escolho comprar de você e não de outra pessoa? Pilar número 3, e isso contribui muito para você se posicionar, é entender quais são os seus valores. No que você acredita? O que faz sentido para você? O que é inegociável para você? Está conseguindo deixar isso claro nas suas postagens? Ou você continua só postando por postar, para cumprir tabela? Porque disseram para você que quanto mais você postar, mais pessoas você vai alcançar. Aí você vira para mim e fala: ai, Rafa, tá um público tão desqualificado, tá chegando seguidor, mas ninguém compra. Por quê? Porque tá genérico. Porque não tá gerando conexão. E é aqui que entra o quarto elemento, ou o quarto pilar do seu posicionamento, que é o seu tom, a sua identidade visual aqui, né? A gente pode dizer. Como que você quer ser lembrada? Qual que é o tom da sua voz? Quais são as músicas que te representam? Quais são as cores que quando eu olho, eu lembro de você? Qual é a energia que você está comunicando? Então percebam que aqui tem sim um fundo estético, tem um fundo sim de branding, de identidade visual, mas que não está única e exclusivamente ligado às suas cores, às suas músicas, à sua paleta, mas também à energia daquilo que você faz, de como você faz, de como você coloca aquilo para você e para o seu público. Porque hoje, se alguém olhasse seu feed sem ler legenda, sem som, se colocasse uma foto sua que está no seu feed, as pessoas saberiam que são sua? Ou elas olhariam aquilo e ficariam pensando: nossa, deve ser do catálogo de algum representante? E aqui não adianta você querer pôr sua logomarca, tá? Porque não é sobre isso que a gente está falando. Então, quando você entender que postar com estratégia é diferente de postar por postar, você vai estar se posicionando. Você vai estar trazendo a sua essência para o seu negócio, a sua identidade. Tá fazendo sentido? Já brilhou algumas luzinhas por aí? Me manda coraçãozinho para eu saber. E se você está assistindo o replay, não deixa de comentar aqui o que está mudando na sua visão sobre isso. Porque o que eu vejo como erros comuns quando as pessoas tentam, né, se posicionar? Então, elas ouviram essa live e agora vai começar a tentar se posicionar. Então, para já antecipar, para você não cair nos erros mais comuns, eu já vou trazer esses principais erros para você não falhar. Para agora você começar a voltar a fazer, se você ainda não está fazendo com estratégia, para você fazer com já ciência, com consciência. Então, os erros mais comuns, eu vou trazer 4 aqui para você, para combinar com os nossos 4 pilares, são os seguintes.
Criar, na verdade, não é nem criar, é copiar conteúdo dos outros, sem sequer adaptar para o seu negócio ou para o seu tom de voz. Então, será que você está copiando ou você está se inspirando? É diferente. Quando eu me inspiro, eu adapto para o meu negócio, para a minha linguagem. Agora, quando eu copio, é cópia mesmo. Do jeitinho que escreveram lá, eu vou escrever aqui. Só que a tua voz, o teu tom de voz é o mesmo da fulana? Percebe? Que falha grande. Então, primeiro a gente precisa ter conteúdos para se inspirar, sim. Mas o primeiro erro de se posicionar é olhar para alguém que você quer ser e copiar tudo que essa pessoa faz e não trazer a sua identidade. Segundo erro muito comum, falar com todo mundo. Ah, Rafa, eu vendo para todo mundo, eu quero que todo mundo lembre de mim. E aí cai naquele erro do quê? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, se comunique com o seu cliente ideal. Fale se direcionando para essa pessoa. Pensa, nossa, Rafa, eu tenho aquela cliente que se eu tivesse 20 dela, se eu tivesse 5 dela, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então, foque a sua mensagem pensando naquela pessoa. Se posicione para atrair aquela pessoa, que mais pessoas como aquela vão vir para você. Então, quando eu falo em posicionamento, também é sobre posicionar a sua voz com quem você quer falar. Terceiro erro muito comum ao tentar se posicionar: querer ser perfeita. Ah, eu quero ser perfeitinha, eu quero falar todas as palavrinhas que eu escrevi ali no meu roteiro. E aí eu acabo perdendo o quê? A minha autenticidade. Aí fica aquela coisa mecânica, robótica, porque eu preciso ler aquele conteúdo que está escrito aqui muito bem certinho para eu me conseguir me comunicar. Tenha um roteiro. Eu tô aqui com o meu roteiro. Mas não se prenda a ele. Traga para a sua rotina, para o seu dia a dia, a comunicação que você fala na rua, com quem você conversa, o seu jeito. Não é porque alguém falou pra você que você tem que estar com a taça, com o blazer, que você vai ficar toda engessada, toda mecânica e não vai conseguir se comunicar. Porque daí o que acontece? Você cria um personagem e se você não entra nesse personagem, você não faz. E aí o que é o mais provável de acontecer? De justamente não fazer, porque dá muito trabalho. Vestir toda aquela parafernália e trazer tudo aquilo pra cima da minha mesa. E calma, que você que tá aqui na live, que vai ficar aqui nessa live, você vai ganhar presente no final para poder entender se você tá só postando ou tá se posicionando. Márcia, bom dia! Seja bem-vinda! E qualquer dúvida você pode ir mandando aqui também. Então não tente ser perfeita, ninguém é perfeito, tá tudo bem. Seja você mesmo, se comunique com o seu tom de voz. Eu tenho certeza que você vai gerar grandes conexões e ótimas vendas. E o último erro que eu listei aqui vem muito de encontro ao vender, que é justamente focar só na venda. Então eu estou tão preocupada em vender, que eu esqueço de criar conexão, de gerar valor, de servir o meu cliente, servir o meu seguidor. Bom dia, Tenice! Seja bem-vinda! Então, eu quero que você abra a sua mente, abra o leque. A gente quer vender? É óbvio que a gente quer vender. A maioria das pessoas que estão aqui no Instagram querem vender alguma coisa. Mas se eu fico focada só na venda, eu quero vender esse café, essa xícara. Então, eu vou ficar focada em só vender isso aqui. Aí, quando eu fico focada só na venda, eu me desconecto das pessoas.
Eu me desconecto daquilo que poderia justamente gerar uma conexão, uma identidade, fazer com que ela viesse e comprasse a minha xícara ou o meu café. E geralmente eu consigo criar essa conexão trazendo quem eu sou, contando minhas histórias, agregando valor nessa xícara e naquilo que eu vendo. E não ficando compre, compre, compre. Então, pense nesses erros mais comuns e como você pode evitar eles. Para então ter um posicionamento mais estratégico e deixar de postar só para cumprir tabela. Esse é o grande objetivo dessa live. Eu quero que você saia daqui com essa mentalidade de que agora você sabe os 4 pilares de como se posicionar e ter posts estratégicos e de não ficar postando para cumprir tabela, porque postar em quantidade é bom, traz mais seguidores, mas qual que é a mensagem que você quer deixar com isso e com todas essas postagens? Então eu preparei para você um e-book gratuito, onde tem um teste para você fazer esse teste e descobrir se você está postando por postar ou se você está postando com estratégia e comunicando aquilo que você deseja comunicar. Se você está se posicionando. Para você ganhar esse e-book gratuitamente é simples. É só postar um print dessa live para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo o replay e me marcar. Que aí eu vou chamar você no direct para te dar esse presente especial. Que é uma forma de você olhar para os seus conteúdos e trazer esse posicionamento, trazer esse olhar diferenciado para você não ficar só cumprindo tabela. Márcia está dizendo aqui que está zero de estratégia, nem posto nada do que faço. Então tá deixando de vender, Márcia. Tá deixando de mostrar para as pessoas aquilo que você faz, qual é o seu produto ou o seu serviço, não sei o que você vende. Então precisa trazer essa estratégia, trazer para as pessoas, quem não é visto não é lembrado. Como que eu vou comprar da Márcia se eu nem sei o que ela faz, se ela não posta? Se você precisa de um direcionamento ainda mais específico, Márcia, vem para a Mentoria Empreendedora Ouro. Faça como a Tenice, como a Jana, como a Cássia, que estão aqui e que começaram a entender como funciona essa rede aqui e ver mais valor em estar aqui e pararam de deixar dinheiro na mesa. Porque a gente precisa sim mostrar o que a gente faz, a gente precisa sim se comunicar, a gente precisa sim servir. Eu tô aqui agora servindo vocês com esse conteúdo gratuito. E tem mais conteúdo para quem fizer o print dessa live e me marcar. Para quê? Para que justamente vocês consigam alavancar, para que vocês consigam vender mais, vender melhor, para que depois, quem sabe, você se conecte comigo e faça como as minhas empreendedoras ouro e venha para a mentoria. Olá, a Márcia faz crochê, bora postar os seus crochês, dizer o porquê você faz esse crochê, o que o crochê traz para as pessoas, se é um aconchego, se é aquele olhar de casa cuidada, sabe? Então, olhe para o seu negócio de uma forma diferente. Veja valor naquilo que você faz. Comunique isso aqui dentro. E pare de achar que posicionamento é vestir blazer e tomar água na taça e passar batom vermelho. Se você não gosta de nenhum desses itens, isso não é sobre você, isso é sobre os outros. E quem se posiciona dessa forma e se sente bem assim, maravilha, é esse o objetivo. Porque se para você não faz sentido nenhum, não tem por que você seguir a manada, não tem por que você copiar as outras pessoas. Vista-se da sua essência, daquilo que faz sentido para você e para o seu
negócio. Posicione-se ciente de onde você quer chegar e ciente de com quem você quer falar. Ficou claro, gente? Tem dúvidas? Agora é o momento de mandar a sua dúvida. E se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, manda uns coraçõezinhos aqui para mim. E lembre-se de fazer o print dessa live para ganhar o e-book gratuito, onde tem um teste para você sanar as suas dúvidas se você está se posicionando ou se você está só postando para cumprir tabela. Olha, Márcia, tá dizendo que até vendo bem, mas preciso aprender um pouco de tudo que você falou. Se você já vende bem, prepare-se para entender isso, Márcia, e vender ainda mais. Vender mais e melhor, que esse é o objetivo. Porque também a gente tem que pensar o quê? Principalmente trabalho artesanal. Eu estou conseguindo pôr o meu valor? Eu estou conseguindo vender bem de fato e ter lucro no final do mês? Eu estou conseguindo me posicionar para atrair os clientes que têm a capacidade de pagar pelo meu valor? Então, pensa nisso. Olha, a Márcia já fez o print, então posta nos seus stories, marca @Rafaele Pavese, que eu vou olhar cada um dos stories de vocês, cada um desses prints, para depois mandar esse material bônus gratuito para você fazer o teste. E lá já tem conteúdo, inclusive com um formato bem bacana de gancho, de como você vai estruturar os 4 pilares que eu falei por aqui. Então, para você se posicionar com mais intenção, lembre-se dos 4 pilares que eu trouxe aqui. Você, seu negócio, seus valores inegociáveis e o seu tom, a sua história, a sua identidade visual, com as suas cores, com a forma como você gosta de falar. E é isso que de fato vai fazer o quê? Você se posicionar. Então, finalizando essa live, você posta o seu print para ganhar esse material. E essa live vai ficar aqui salva para você assistir quantas vezes forem necessárias, para justamente você sair dessa ideia rasa de que posicionamento é batom vermelho, taça e blazer. Combinado? A menos que isso faça sentido para você e para o seu negócio. Então, quero que você lembre, que você saia daqui com essa frase em específico. Postar qualquer um posta, mas quem se posiciona vende. Postar qualquer um posta, mas quem se posiciona vende. Cabecinhas explodindo e muitas ideias brilhando. É isso que eu espero. E quero que você lembre também de uma frase que eu postei no feed agora há pouco. Que você pode lá, inclusive, deixar seu like. Que posicionamento gera reconhecimento. E não inverta a ordem. Às vezes você tá aí mendigando, chorando, que ninguém te reconhece, que ninguém te valoriza, que ninguém te vê, mas como você tá se posicionando? Como um catálogo genérico? Daquele que qualquer lugar tem? Aí como tu quer reconhecimento, mulher? Então pense nisso. Posicionamento gera reconhecimento. Postar, qualquer um posta. Agora, quem se posiciona, vende e é lembrado, lembrada, fica na cabeça das pessoas. Bom dia, Ângelo! Sempre uma honra ter você por aqui. Seja bem-vindo. Então, para a gente arrematar esse assunto, vai ter depois um post carrossel no meu feed, onde eu trago também alguns pontos especiais. Mas é o seu print me marcando que vai garantir que você ganhe o e-book de postadora
a empreendedora que se posiciona. Combinado? Bom dia, Kênia. Bom dia, Regina. Sejam bem-vindas. E essa live vai ficar salva aqui para você passar por os 4 pilares novamente. Lembrar que um post que traz posicionamento, ele traz sua história, ele traz sobre você, ele traz sobre o seu negócio, ele traz sobre os seus valores e ele traz sobre a sua essência, sobre o seu tom, sobre a sua identidade visual. E a partir do momento que você conseguir englobar tudo isso e evitar aqueles 4 erros que eu falei aqui, você vai sim estar posicionado e você vai sim ser lembrada pelas suas melhores clientes e vai conseguir atrair cada vez mais essas pessoas. Por quê? Porque você vai estar gerando conexão. Porque você vai estar entregando a sua mensagem de uma forma única. Porque posicionamento gera reconhecimento. E postar, qualquer um posta. Mas quem se posiciona, vende. E quem faz print da live e marca @RafaelePavese ganha e-book gratuito, onde vai saber identificar ainda mais essas diferenças entre postar e se posicionar e vai poder fazer o teste que tá lá no e-book que eu criei para você ver aonde que você tá nessa conversa toda. Qualquer dúvida pode chamar no direct. Qualquer insight ouro que você tiver depois dessa live, me conta, porque eu vou ficar muito feliz em saber. E nós nos vemos toda quarta-feira, às 9h30 do horário de Brasília, aqui nesse Instagram. E a partir da semana que vem, teremos um dia extra de live também, que eu vou fazer uma enquete com vocês e descobrir qual é o melhor dia da semana para a gente tomar mais um cafezinho juntas, com muitos insights, com muitas novidades, com muito posicionamento real e com essência. Então, um grande beijo, obrigada por você estar aqui e eu espero que a partir de hoje você não só poste, mas que você também se posicione. E para quem ainda não fez o print para ganhar o seu e-book, bora de print? E esse print vale para você também que está aqui assistindo o replay. Printou, marcou, ganhou e-book. Beijos e até logo mais nos stories e até mais no feed e nas nossas comunicações por aqui. Até quarta, Márcia, até daqui a pouquinho no direct. E muito obrigada, que ela disse que eu estou linda com esse visual. Eu adoro azul. E tô voltando a usar essas cores também. Afinal de contas, isso faz parte da Rafa, né? Então a gente também não precisa ficar usando só preto e branco. Pensa nisso também. Beijão e até logo mais. Tchau, tchau.